Fala, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Que Deus te abençoe. Que bom, né, que você chegou até esta devocional, onde nós vamos caminhar por um texto que vai nos fazer nos refletir um pouco sobre as nossas atitudes, sobre os nossos posicionamentos, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu quero te convidar a nós lermos o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Olha, irmãos, esse versículo realmente me pegou quando eu li ele, e eu queria te convidar a nós refletirmos um pouco sobre esse versículo, né? Onde ele diz: aquele que sabe o que é o fazer o bem, o que é o correto, e não o faz, isso está pecando. E essa passagem vem abordando um pecado que muitas vezes nós cometemos, que é o pecado da omissão. Que a omissão, o que é? Quando nós sabemos o que é correto, mas muitas vezes nós não queremos arrumar contendas ou não queremos entrar em debates, e nós preferimos se manter no anonimato e não nos posicionamos. E esse versículo vem chamando a atenção justamente sobre isso, porque muitas vezes nós não nos posicionamos, que é para não entrar em contendas, né? E ele vem chamando a atenção justamente sobre isso, que nós sabemos o que é certo e muitas vezes nós não o fazemos. E isto é pecado, isto é errado, porque muitas vezes nós estamos sendo coniventes em algumas situações, digamos assim, que Jesus, se estivesse naquela situação, ele se posicionaria. E muitas vezes nós somos falhos nisso, tá? Eu vejo assim, muitas vezes, quando tem um churrasco em família, normalmente, assim, né? Nós vemos que existem algumas situações em que nos desagrada. Só que nós preferimos nos manter no nosso anonimato, ali no nosso cantinho, para não arrumar confusão, muitas vezes para não arrumar contendas, digamos assim. E isso é pecado. E Tiago vem nos chamando a atenção justamente para isso. Que nós vemos que está na hora de nós, como igreja, como pessoas, nos posicionarmos em uma sociedade em que o relativismo tem tomado conta. Isso está muito claro para nós, que está na hora de nós, como igreja, como pessoas, nos posicionarmos. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que você tem mais se parecido? Com o mundo ou com o Pai? Porque lá em João vai dizer assim, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Porque se alguém amar o mundo, o amor dele não está no Pai. E a minha pergunta, com o que você tem se parecido mais? Com as coisas de Deus ou com as coisas deste mundo? Então quero te convidar, a partir desse versículo, a se posicionar diante de algumas situações e não sermos mais coniventes. E se você quer se posicionar, você tem que ter bagagem para isso. E a bagagem que você vai ter vai ser o conhecimento do Senhor através da Bíblia, através da oração, porque só aí você vai ter as ferramentas necessárias para lutarmos, para debatermos, para nos posicionarmos diante de várias situações que são apresentadas ao longo da semana, ao longo dos dias. Quando você está com as ferramentas necessárias, com a armadura, como diz lá em Efésios, né? Com a espada da justiça ali, eu tenho certeza que você vai se posicionar sem medo e vai saber sair das várias situações que irão lhe apresentar. Mas para isso você vai ter que ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra do Senhor, para que você possa se posicionar. Porque como é que você vai se posicionar a favor de alguém se não o conhece muitas vezes? E como que você vai se conhecer a Deus e a Jesus? Somente através da leitura e da oração, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe e até o próximo devocional. E se você gostou, por favor, compartilhe e aí curta os nossos vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima devocional.
Se este vídeo abençoou a sua vida, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.